Boa noite, meu nome é Matheus, eu estou aqui para falar sobre a agricultura e vamos começar. E, mano, boa noite, meu nome é Matheus, o meu grupo é composto por eu, Raimundo Egídio, Ana Sofia e Saad, eu vou que é responsável por falar sobre as formas de produções agrícolas e já vamos começar logo com a agricultura extensiva, que ela é composta por a menor produtividade por hectares, ela não é muito grande, suas técnicas rudimentares, é antiga, não é tecnológica, tem pouco investimento do governo, tem pouco investimento e o capital é mais acesso. É como, tipo, tem capitais que tem mais acesso e tem pouco investimento. O gado ele é solto, geralmente é interior, sem conhecer de aplicação de recursos tecnológicos, é lugar onde não há investimento, é um lugar de difícil acesso. São, tipo, a Amazônia, cara. Tipo, criar gado na Amazônia é impossível. Seria uma agricultura extensiva. É uma produção agropecuária, ela é extensiva, mas ela é representante de fomentada em países pobres. Como no Brasil, as realidades intensivas e extensivas coexistem no espaço rural. Então, existe a intensiva, que é o uso para a indústria, para os mercados grandes, como existe a extensiva aqui no Brasil. Um grande exemplo da intensiva é o que acontece no Pantanal. Vai começar de novo? Já se... O que foi? Não, vou gravar desse jeito. Deus já atrapalhou, foi? Não, foi enviar. Tá gravando ainda? Tá. Vai. Só cortar, pô. Temos a agricultura intensiva, que é onde ocorre maior produtividade, como eu falei, um grande exemplo disso é o Pantanal. E também, cara, o Pantanal lá na região sul, Rio Grande do Sul, meu amigo, capitais e investimentos, animais criados confinados, alimentados com rações, tecnologia, grande investimento por parte do governo, é onde acontece tudo para o mercado de exportação. Vende tanto no Brasil quanto no estrangeiro. Temos terraceamento, que é a agricultura de jardinagem, que acontece quando a grandes plantações é feita à mão e por grandes máquinas. E a produção agropecuária intensiva ela é mais representativa e fomeada nos países desenvolvidos. No Brasil, é um país subdesenvolvido, mas também acontece. Temos a agricultura de subsistência, que ela é um modelo produtivo para o atendimento das necessidades de quem produz e trabalha na terra. Ou seja, o objetivo final dessa produção é a alimentação ou utilização pelos próprios produtores, somente a produção excedente é comercializada. Esse tipo de produção é mais comum na agricultura familiar. É uma agricultura que não exige muito, pequenas máquinas, grandes máquinas acontecem, você mesmo pode produzir sua própria agricultura, é apenas por rumo de alimentação alimentícia, sem muitos fins lucrativos. Também tem, né, cara? Óbvio que dinheiro sempre é bom e sempre é destinado a isso. Aqui temos um exemplo que é uma família plantando para próprio alimento. E por último, não menos importante, temos o Plantation. O Plantation moderno é licenciado na apenas utilização de mão de obra, latifúndio e monocultura. E temos o Plantation antigo, que ele era usado tanto na África, era um sistema de produção que impactou pelas nações europeias colonizadoras que colonizaram a África e venderam as pessoas de lá, retiraram de lá, venderam para outros países africanos e foram um país latifúndio onde os trabalhadores eram escravizados e vendiam atender interesses do mercado exterior. Então esse, essa forma de plantação era totalmente exterior, totalmente visando fins lucrativos, não para consumir no próprio país, mas sim para ganhar dinheiro, money. Então, o que acontecia? Aqui no Brasil ocorreu muito no tempo de 1800, 1600. Foi quando os portugueses trouxeram africanos para cá, fins lucrativos, para trabalhar em engenhos de cana-de-açúcar. E foi diretamente aqui no Nordeste, nosso estado, que, né, que aconteceu tudo. E é isso, cara. Obrigado pela sua atenção, Carlos. Tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, um bom final de semana. Obrigado. Acabou! Boa noite. Meu nome é Saad e eu vou falar um pouco sobre alguns tipos de agricultura. Aproveitar para pedir desculpa porque aqui tá uma situação triste, viu? Meu celular tá no carregador e eu tô com fone ainda. Mas vamos lá. Eu vou falar alguns tipos de agricultura, são três que eu fiquei encarregado.
Primeiramente, a gente vai começar conceituando essa prática, que é a agricultura, que é uma atividade econômica que, obviamente, vai ser realizada buscando lucro, como praticamente tudo hoje, e ela é voltada para o consumo de vegetais, não, ela é voltada para a produção de vegetais para consumo humano. Bom, vou passar aqui o slide. Vamos lá, agricultura de jardinagem ou risicultura irrigada. Como o nome diz, risicultura, a gente sabe que esse prefixo está querendo se referir a arroz, está se referindo a arroz, e como aqui no slide diz, é uma agricultura tradicional que utiliza técnicas de irrigação e adubação somadas a cuidados bastante especiais em relação aos vegetais e ao solo. Bom, acho que todo mundo já viu aquela imagem, que são vários degraus, e aí são vários cinturões, são degraus, e nos degraus tem cinturões de arroz, que são plantados praticamente naqueles degraus totalmente alagados. Como continuando aqui na leitura, o que consequentemente permite uma boa produtividade, já que tem muita água ali e é um terreno muito fértil. Predomina a risicultura, ou seja, o plantio de arroz, que pode acontecer plantio de outros vegetais naqueles cinturões, mas especialmente o arroz. A gente sabe que no continente asiático a maior parte da produção é arroz, e é exatamente esse o ponto, que a risicultura ela é predominante no continente na Ásia, mais precisamente no sul da Ásia. A agricultura de jardinagem é uma técnica milenar de cultivo muito empregada em terraços da Ásia, como eu já falei, cuja aplicação comum é realizada no sul do continente asiático, mais precisamente nas áreas onde predomina o clima de monções, como a gente viu. O clima de monções, aquele que é influenciado por correntes de convecção dos ares. É bem intuitivo isso, pensar que toda a comida japonesa envolve muito arroz, e é isso, o Japão fica na Ásia, né? Então não tem nem o que falar. Um dos fatores que torna a agricultura tão importante para a humanidade é que é um dos setores que mais contribui no crescimento do PIB nacional, que praticamente o valor que a agricultura agrega é 21% da soma de todas as riquezas produzidas. Ou seja, no Brasil, no caso, eu estou falando que é a nossa realidade. Ou seja, 1/5 de todos os empregos e 43,2% das exportações brasileiras, que pode chegar a 96,7 bilhões. No caso, que pode chegar, não, que chegou a 96,7 bilhões. Desculpa, eu li aqui errado. Mas, e ainda contando, porque a gente está tendo um crescimento. Só que a gente entra em um fator mais ambiental, porque a expansão da agricultura no Brasil causa um problema muito sério, que é a deterioração do cerrado. Mas como eu estou fugindo um pouco do tema, a gente está falando de agricultura, de jardinagem, a gente pode continuar debatendo esse tema em algum dos próximos slides. Bom, os cinturões verdes são, como o nome já diz, são cinturões verdes, é como se fosse uma área que é um formato que se estende por muitos locais, que vai ser verde, vai ter muita planta ali concentrada. Configura-se como um espaço aberto e composto por extensões de vegetação, como eu disse, extensões, por isso que o nome é cinturão, localizado nas adjacências das redes urbanas. Bom, na agricultura, um cinturão verde são polos de produção de hortaliças, folhosas e maçarias, que geralmente estão próximos das grandes cidades. Ou seja, vai estar próximo da grande cidade porque a produção daquele cinturão verde vai abastecer o mercado daquela cidade. Ou seja, tendo o cinturão verde, não vai faltar vegetais para a feira daquela cidade. E isso, obviamente, incrementa muito na economia. Como eu falei, a agricultura é uma das coisas que mais incrementa na economia das cidades ao redor do globo. Próximo. Bom, a gente chegando aqui no finalzinho, o último que eu vou falar é as empresas agrícolas, que são responsáveis pelo desenvolvimento do sistema agrícola dos países desenvolvidos, com destaque para os Estados Unidos e a União Europeia. A gente já sabe disso, porque também é muito intuitivo pensar que, óbvio, que a agricultura é um dos pilares para o desenvolvimento de qualquer país. E a gente está vendo aí que muitos dos importados vêm dos Estados Unidos ou então da União Europeia. De forma reduzida, a empresa rural é definida como aquela que realiza atividades agrícolas com produção voltada ao mercado visando lucro. Atividades de subsistência não estão inclusas, ou seja, aquelas atividades que são aquelas vegetais que são produzidas para o próprio consumo humano, no caso,
para consumo próprio e não para comércio, não estão inclusos aqui nas empresas agrícolas. O empresário rural tem como foco na administração e gestão dos sistemas e sempre busca melhorias para os seus colaboradores e consumidores. A gente tem mais um tópico só para finalizar, que eu vou falar um pouco sobre como a agricultura pode ajudar o meio ambiente, porque é algo muito interessante. Voltando nos cinturões agrícolas, esses cinturões verdes eles estão sendo usados muito no cerrado para recuperar uma parte. A gente sabe que o nosso cerrado está totalmente devastado. Nossa área aqui no Piauí tem algumas partes de cerrado, não totalmente, né, porque a gente é predominantemente caatinga, mas no Nordeste tem sim cerrado. E para que esses cinturões verdes ajudem no meio ambiente, a gente vai ter que inverter um pouco o conceito dele, porque aqui a gente está dizendo que um cinturão verde vai beneficiar as cidades. Só que no caso dos cinturões verdes que são aplicados aqui no Cerrado, ou então nas áreas de deserto africanos, ou então deserto dos Estados Unidos, são práticas agrícolas de sustentáveis, que vão promover o uso de práticas agrícolas que não danifiquem o meio, não gerem eutrofização nos rios, que a gente sabe que é um problema muito sério, e que não alterem a qualidade do solo. E esses cinturões verdes eles podem ajudar, uma vez que, se você pensar que você tem uma região devastada e você coloca um cinturão verde entre ela, obviamente aquele cinturão verde ele vai restaurar aquela biodiversidade e ainda assim o ser humano pode usar aquele cinturão verde de uma forma sustentável. Bom, essa foi minha parte. Obrigado pela atenção. Boa tarde, meu nome é Sofia. Eu fiquei responsável pelo tópico onde fala sobre agricultura, produção agrícola, né? E a fome no mundo, onde a agricultura, a produção agrícola, né, ela é a maior responsável por a produção de alimentos, né, necessários para a sobrevivência dos seres humanos. Onde a fome, né, ela está cada vez mais assolando o Brasil não, o mundo, né? Não só pela falta, não é nem pela falta de alimentos, é pela má distribuição de alimentos em todo o mundo. A produção agrícola e a fome no mundo. A fome ela não é apenas uma falta quantitativa de alimentos para satisfazer nosso apetite. A fome ela é a fonte essencial para a vida. E apesar de todos os esforços feito pelo homem, né, o número de pessoas que passam fome no mundo continua crescendo cada dia mais, sendo um estado preocupante. A fome ela não é somente a falta em si do alimento, ela é a falta de alimentos, ela é a falta de determinados alimentos que possuem proteínas, vitaminas e sais minerais indispensáveis ao funcionamento do nosso organismo. A fome no mundo é muito mais consequência de fatores políticos e econômicos, como concentração de renda, do que propriamente da existência de condições naturais adversas à agricultura ou da falta de alimentos. Não, a fome, ela pode ser um resultado, apesar de nunca ter tido tanta fartura na produção de alimentos, ocorre o desperdício desses alimentos que poderiam estar sendo utilizados para alimentar pessoas que passam essas necessidades em relação à fome. Eles são desperdiçados. A modernização da agricultura, ela é uma forma benéfica, né? Mas ela provocou uma grande taxa de desemprego em massa no campo e na elevação do preço das terras que eram usadas na produção, deixando sem teto, né, desalojando os pequenos produtores. O aumento da produção ela acarretou a queda dos preços dos produtos agrícolas. Com isso, eles sempre sendo menos valorizados do que os preços dos produtos industrializados. Ou seja, isso acabou provocando o desemprego, e com o desemprego surgiu